está vendo a gente quer falar do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 18 de Mateus. Quando vocês vão vendo falar do Senhor, se agora do Senhor, tem obreiros lá de fora, vigiando os carros, ó que bênção de coração, hein? Quando nós estamos aqui dentro para cultuar a Deus, tem pessoas lá de fora vigiando os nossos carros. Deus nos deu um coração ensinável, né, irmão? Um coração que queira também fazer para o Senhor, amém? Mateus 18. Espero que todo mundo está vindo. Mateus capítulo 18, versículo de número 1, fala assim: naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Porquanto aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança como tal, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um bode de azenha ou uma pedra de moinho, em algumas traduções, e submergisse e lançasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, provém que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vier, porque um escândalo vier. Amém? Até aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra essa noite. Nós temos voltar às veredas antigas, voltando às veredas antigas. E o Senhor foi orar para esse culto. O Senhor entregou essa palavra e Deus quer tratar a igreja desses dias. Deus tem que tratar da igreja desses dias de forma especial. Há algum tempo, a igreja do Senhor ela vem se desviando dos propósitos de Deus. Aquele evangelho, o evangelho real do Senhor, vem sendo trocado pelo evangelho de prosperidade, o evangelho de conquista, o evangelho de poder. Jesus nos mostra aqui uma realidade diferente. Ele está andando aqui com os seus discípulos. Para nós entendermos isso aqui, se nós voltarmos um pouquinho antes da nossa Bíblia, no capítulo 17, no versículo 22, fala assim: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram. Um pouquinho antes eles estavam com Jesus na Galileia, e Jesus fala isso para eles, que seria entregue e que eles iriam matá-lo. Saem por ali, eles estão descendo para Cafarnaum, estão caminhando, eles começam a discutir entre eles. Está chegando a hora, quem de nós vai ser o primeiro no reino do céu? Eles começam a discutir entre eles vêm discutindo isso. Jesus já sabia a situação. Jesus ele conhece, ele antecipa as coisas. E ele conhece a situação, e vendo aqueles discípulos, eles já eram conversando. Aí nós chegamos nesse contexto que nós começamos a ler aqui no capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aqui eles já estão em Cafarnaum. Eles vêm descendo para Cafarnaum. Quando eles chegam aqui, eles resolvem perguntar para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Ele fala aqui: Jesus, quem de nós vai ser o maior no reino do céu? Imagino que nessa discussão, João deve ter falado: não, eu sou mais chegado, né? O Pedrão, não, peraí, eu que falo toda vez, eu que sou. E eles discutindo isso. E olha a resposta de Jesus. E Jesus, muitas vezes, meus irmãos, nós nos apegamos numa situação dessa. Mas pastor, eu nunca discuti isso, esse tipo de coisa. Mas nós nos apegamos a essa coisa mundana, coisa do mundo. Posicionamento, poder, coisa do mundo. Olha a resposta de Jesus, versículo de número 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse-lhe: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como a criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Os discípulos eram pessoas que caminhavam com Jesus. Os discípulos eram pessoas que conheciam a Jesus. E de repente Jesus vira para eles, e olha aqui que Jesus fala: se não vos converter-vos. E o Senhor traz isso para a igreja nessa noite de hoje.
Quantos de nós, meus queridos, precisamos de voltar às veredas antigas, voltar a nossa vida aos princípios do Senhor? Quanto nós estamos levando o Evangelho de maneira banal, estamos levando o Evangelho de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele ainda fala aqui, converter e se não converterdes e não fizerdes como a criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. E aí só que aqui ele dá uma característica para a criança. No versículo de número 4 fala assim, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Ele dá uma característica, a característica da humildade. Isso tem acabado no meio do povo de Deus. Muito difícil, meus queridos, nós vemos pessoas humildes dentro da igreja. Por quê? Porque nós buscamos as coisas da terra, posicionamento, poder. A humildade vem ficando de lado. Muitas vezes a gente pega, coitadinho daquele ali, não. Ele pode ser desfavorecido de grana, ele pode ser pobre, mas humilde é de coração. E Jesus dá esse exemplo usando uma criança. E eu fiquei pegando isso aqui, analisando essa questão da criança, e fiquei pensando, por que uma criança? E muitas vezes nós fazemos como uma criança. Só que Jesus, para não ter dúvida, ele dá uma característica para essa criança, ele fala da humildade. A criança dá birrinha, quando quer alguma coisa dá birra. Quantos irmãos aqui dão birra quando querem alguma coisa? Ou emburram quando quer alguma coisa. Então Jesus não estava falando dessas características, Jesus estava falando da humildade. A criança, ela é sincera, a criança ela é humilde. E esse é o coração que nós temos que ter. Jesus fala para os discípulos dele assim, o que vocês estão arrumando? Vocês estão discutindo por posição, vocês estão discutindo por os valores estão trocados, os valores da nossa vida estão trocados. Esse negócio que nós vemos trazendo, poder, põe a mão que é seu, poder. Meus queridos, Jesus está falando aqui que para nós entrarmos no reino do céu, nós precisamos ser humilde como uma criança. Não podemos, nós temos que mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa vida, mudar o nosso estilo de vida. E ele continua falando aqui, versículo 5, e qualquer que receber em meu nome uma criança como tal, este a mim me recebe. Ele ainda frisa como tal. Uma criança como tal. Qualquer que receber uma criança como tal. Meus queridos, que isso possa ser gerado essa noite nos nossos corações. E Deus ele está nos trazendo ao entendimento. E nós vamos continuar lendo esses versículos aqui. E Ele vai nos trazer algo aqui tremendo. Ele continua falando assim, no versículo de número 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse na profundeza do mar. Ele fala de escândalo. E quantas vezes a nossa vida tem trazido escândalo. Olha que ele fala, eu quero vocês com um coração humilde comparado a uma criança, um coração de uma criança. E nós, de repente ele fala aqui, do escândalo. E quantos de nós, irmãos, está promovendo o escândalo? Eu notei algumas coisas aqui, as nossas ambições, ela tem nos levado a isso. Eu anotei algumas coisas aqui só para a gente entender a questão do escândalo. 1 Timóteo 3,7 fala que nós temos que dar um bom testemunho. Aquele que não dá um bom testemunho, ele é pedra de tropeço. Aquele que não dá um bom testemunho, ele é escândalo no meio do povo de Deus. E o Senhor nos diz aqui que nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós não podemos ter escândalo. Quando falamos aquilo que não deveríamos falar. Tiago 3,6 fala que a língua contamina todo o corpo. Quando nós falamos aquilo que não deveríamos falar. Meus queridos, como é difícil no meio da igreja. Como nós pecamos nessa área. Como o Senhor nos traz hoje a esse entendimento quando nós falamos aquilo que não deveríamos falar. Meus queridos, como nós temos a tendência, nós estamos os discipulados estudando a respeito de rebelião. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Rebelião é pecado de feitiçaria. E nós estamos estudando isso em todas as casas, todos os discipulados. Se você não está no discipulado, procure os porteiros, entre no discipulado, está sendo bênção, crescimento para as nossas vidas. E aqui é muito claro, quando fala que quando nós falamos
aquilo que não deveríamos falar. Meus queridos, quando nós nos juntamos com outra pessoa para falar mal de alguém, isso é pecado, isso é errado, isso é escândalo. Nós estamos desviando os pequeninos da presença do Senhor. Aquele que é pequeno na fé, aquele que não tem entendimento, ele escuta você falar, ele vai se desviar, ele não vai querer isso. É escândalo. Quando nós não pagamos as pessoas, Romanos 13:8 fala que a ninguém deveis nada, a não ser o amor, quando nós devemos. Isso aqui é outra coisa, que tá no meio do povo de Deus, mas é pecado. É pecado. Quantas pessoas falam, crente, vixe, cuidado com aquele ali. Meu Deus, misericórdia. A sua palavra, meu irmão, tem que ser sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Meus queridos, Deus está querendo nos trazer hoje a entendermos a questão de nós termos um coração humilde como criança, um coração que aceita, um coração aceitável, não um coração duro. Fala aqui, quando olhamos para a prostituição, Hebreus 13:4, Deus nos julgará. Quando nós olhamos para a prostituição. Não, pastor, mas eu nunca traí minha esposa. Prostituição, meus queridos. Quando nós olhamos coisas que nos atraem os olhos. Prostituição. Isso é uma coisa que tem pegado muita gente porque é escondido. Ninguém vê. Só que nós esquecemos que Deus está vendo. Deus está vendo quando nós fazemos esse tipo de coisa, meus irmãos. E fala a palavra que Ele vai nos julgar. O que mais nós vemos e ouvimos são pessoas que, sites pornográficos, sites comuns de internet, mas que dá uma olhadinha. Para que isso, meu querido? Deus está vendo. Isso é pedra de tropeço. Quando nós pegamos aquilo que não é nosso. Êxodo 20:15, não furtarás. Quando nós colocamos a mão naquilo que não é nosso. Quantas pessoas colocam a mão naquilo que não é seu? Meus irmãos, que Deus possa falar essa noite dos nossos corações e nos trazer esse entendimento. 1 Coríntios 10:32. 1 Coríntios 10:32 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de todo que não dei escândalo, nem aos judeus, e nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Meus irmãos, tudo que nós fazemos nessa vida traz uma consequência. E aqui fala, fugir do escândalo. Fala assim, portar-vos de modo que não deis escândalo. Os escândalos têm derrubado pessoas. Nós comentávamos aqui de manhã que um pastor lá e tal, começou a vender uma toalhinha, e aí uma mulher que foi cantando lá, falou, que isso? Você está com a toalhinha, mas é Jesus que salva, e os dois começaram a discutir no púlpito, o cara pegou, não, me dá aí, a igreja é minha, vai embora, uma confusão. Meus irmãos, escândalo, no meio do povo de Deus, por causa de nada. Nós vemos nessa votação esses dias aí, o pastor foi lá, disfarçando, não sei se é pastor, falar que é pastor, mas é mas já veio para mim como se fosse um pastor. A mulher do lado tinha faltado, ele foi lá com a mãozinha e deu um voto, e saiu fora, como se ninguém fosse ver. Misericórdia. Olha o que o povo de Deus está arrumando. Mas nós fazemos isso no nosso dia a dia, meus queridos. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Queremos dar um jeitinho para as coisas, queremos disfarçar, queremos fazer do nosso jeito. Meu Deus, está errado. Está errado. Chegou a hora, o Senhor nos chama, esses discípulos, e fala para eles: se não vos converterdes, não entrarão no reino dos céus. E o Senhor fala isso essa noite para nós. Vamos olhar a nossa maneira de viver. Se nós não nos convertermos, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Fala aqui, vamos voltar lá no Mateus. Mateus 18, nós estamos no versículo 6. Versículo 7 agora. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é menester que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier.
O mundo jaz do maligno. O mundo já está condenado. Mas fala aqui, ai daquele ao qual vier o escândalo. E isso aqui é para nós essa noite. Ai daquele a qual vier o escândalo. Meus queridos, o que nós temos feito, que tem testemunhado para a glória do Senhor? O que nós temos feito que tem dado escândalo? Cada um de nós. Quais são os nossos valores? Hoje um irmão me procurou. Pastor, lá no meu emprego, o patrão falou para mim fazer uma coisa ilícita, fazer uma coisa errada. E ele falou, patrão, não vou fazer. O patrão falou, você vai fazer, eu sou seu patrão, estou mandando você fazer. Ele falou, não vou fazer. Pode mandar embora, eu não vou fazer. Depois ele ainda falou assim, o dia que você voltar para os princípios, a gente caminha junto. Desse jeito eu não vou, desse jeito eu não toco. Será que nós temos esse posicionamento? Será que nós temos esse posicionamento diante do nosso patrão, diante do nosso trabalho, diante da nossa empresa? O que nós temos feito que tem sido pedra de escândalo? Pessoas que dizem cristãos, não são casados e dormem com as namoradas. Pessoas que são cristãos, que contam mentira. Pedra de escândalo. Tem sido escândalo no meio do povo de Deus. E Deus tem nos chamado esses dias para nos trazer as veredas antigas, para nos trazer, colocar de novo o trilho no bonde. Nós estamos num propósito de oração, orando, clamando ao Senhor, domingo. O pastor até falou aqui, vamos orar, vamos clamar, vamos trazer de volta. Não é, o pastor falou aqui, até falou no culto passado, não é ser de Jesus, é estar com Jesus. Não é ir à igreja, é ser igreja. Nós temos que mudar os nossos valores. Nós estamos dando um jeitinho nas coisas. Para Deus não tem um jeitinho, meu querido. A palavra é sim, sim ou não, não. Não tem como dar um jeitinho. 2 Timóteo 2, 4. 2 Timóteo 2, 4 fala: ninguém que milita se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? O cristão, ele tem que ser correto. Ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Ele não pode dar um jeitinho para as coisas. Se o seu negócio está errado, conserta. Se a sua casa está errada, conserta. Conserta. Aquele que é cristão, que caminha, nesse texto aqui, o que aconteceu? Timóteo era um jovem, discipulado por Paulo. Paulo tinha ensinado Timóteo, colocou ele aqui para cuidar desse povo. Só que Timóteo estava encontrando uma dificuldade muito grande. Ele era jovem. E os anciãos da época não estavam respeitando ele. Ele começou a dar um jeito. Ele começou a fazer de coisas para dar um jeito na coisa. E Paulo chama ele e fala: Timóteo, presta atenção. Presta atenção. Ninguém que milita, ninguém que trabalha se embaraça com os negócios dessa vida. Temos que ser corretos, meu querido. Temos que ser corretos aqui em cima, embaixo, na nossa vida, na nossa casa. Esquece esse negócio de separar. Na igreja tudo bem, lá em casa é diferente. Aqui eu faço, lá em casa o senhor esquece. Misericórdia. As pessoas estão te olhando. Muitas vezes as pessoas vão querer seu Deus pela sua atitude. Você nem pregou para elas. Elas vão querer o seu Deus. Esses dias para trás chegou uns clientes aí. Pastor, eu vi que o senhor diferente, eu quis conhecer a sua igreja. Nem preguei para eles. Vieram. Conduta. O que você tem ouvido? As pessoas entram no meu salão, estão tocando louvor. Já viu, é diferente. Espera aí, aqui já é diferente, não vou falar besteira. Esses dias para trás chegou um outro cabeleireiro lá, que os cara meio doidão lá, já falou uma besteira lá, eu já olhei para ele e falei assim, mas está errado. Aí ele assustou-se, que não imaginava que eu fosse cortar ele. Está errado. Aonde eu estou tem que fazer diferença. Está errado. Aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Esquece, meu querido, você não tem que agradar ninguém. Você não tem que agradar ninguém. Faça aquilo que tem que ser feito. Seja firme. Faça o que tem que fazer. 2 Timóteo 2,14 fala assim: tu, porém,
permanece naquilo que aprendestes e de que fostes... Não, peraí. 2,14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, de que para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, procurando apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro de que não tem caixão, não tem gaveta. Eu estava conversando com um senhorzinho, tentando evangelizar ele, e ele falou o seguinte para mim: você é daquela igreja do chapeludo? Eu falei, não sou daquela igreja, minha igreja é outra, né? Eu vi a maldade no coração dele e já entendi que ele queria me agredir, né, dessa forma. E ele pegou e falou assim: qual que é a sua caminhonete? Aí eu peguei e falei para ele assim: vem cá para o senhor ver. Uma motinha 87, meia linha, parada lá na porta. Falei, aqui. Não, mas está errado. Todo pastor anda de caminhonete. Eu falei, o senhor está enganado. O nosso foco são vidas, não é ter caminhonete. Se Deus quiser me dar caminhonete, amém, eu aceito, eu quero uma. Mas não é isso que vai fazer diferença, meus queridos. Não é isso. Hoje, eu vim trazer essa palavra aqui, deu 6 horas da tarde, eu cortei o último cabelo, fechei as portas. O povo passa na rua e fala, esse cabeleireiro é doido, está fechando. Sou doido não, meus queridos. Isso aqui é compromisso com a palavra. Se eu pensasse em ganhar dinheiro, eu não estava aqui não. Se os meus valores fossem as coisas da terra, eu não estaria aqui não. E quantos de nós estamos valorizando as coisas da terra? Porque eu tenho. Vai ficar. Não vai subir nada. O seu carro importado não vai para o céu. Voltar no senhorzinho que já estava fugindo. O senhorzinho falou assim, eu já falei para minhas filhas, eu tenho 85 anos. Já está chegando o meu dia de partir. Quando eu morrer, eu quero que põe 5 maços de cigarro dentro do meu caixão. Fiz 5 maços de cigarro no seu caixão. Para quê? Não, eu gosto demais de fumar. Eu fumo desde os 14 anos. Falei, meu Deus, desde os 14 anos, preso num sistema, preso num vício. Pensa. E eu falando com ele me falou isso aí, me deu até uma dor, um homem de 80 anos, de 85 anos. Tá chegando, tá pertinho mesmo de ir, com essa visão. E nós correndo atrás de coisas materiais, correndo atrás de coisas do mundo. Eu trabalho. O irmão mandou usar para mim, eu olhei e falei, meu Deus, irmão, você trabalha esse horário, misericórdia. 4h30 da manhã, meu Deus do céu. Se eu estivesse saindo para trabalhar 4h30 da manhã, não dá conta de jeito nenhum. Nós temos que rever nossos valores, meus queridos. Está errado. O reino de Deus é de um coração humilde. Está errado. Volta para os caminhos do Senhor. Deixa Deus falar essa noite no seu coração. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca os seus valores diante do Senhor. Deixa Deus tratar o seu coração. Você não precisa de tudo isso que você ganha, não, meu querido. Para ir para o céu, você precisa só de um coração humilde. A palavra de Deus fala aqui, já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Você não vai passar fome. O próprio Deus vai te sustentar. Esse irmão hoje que falou para mim, falou o seguinte para mim, não vou fazer o errado. Me manda embora. Ele falou para mim, pastor, eu estou na fé, já vivi pela fé, estou na fé de novo. Se me mandar embora, mandou. Vou arrumar outro serviço. Será que nós temos essa convicção? Será que Deus tem esse valor para as nossas vidas? Numa época de crise? Numa época de... E daí falou assim para mim, engraçado, que eu estou até meio encostado, não sei porque ainda não me mandaram embora, mas que ele está me segurando só para fazer eu pecar, mas eu não vou pecar. O diabo sabe as nossas fraquezas, o diabo sabe aquilo que vai tocar nas nossas vidas, meu querido. Cada um de nós estamos aqui, coração humilde, quebra seu coração essa noite, deixa Deus falar com você, deixa Deus fazer na sua vida. Vamos voltar lá no Mateus 18. Mateus 18, para nós estarmos encerrando. Mateus 18, 2 fala, e Jesus chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. A criança, ela é sincera. A humildade de uma criança, ela é uma coisa bonita de ver. A birra não é bonita não, mas a humildade é. Ela tem um coração aberto. Tem dois. Eles são sinceros. A hora que eles querem o pai, eles vêm, pai, eu quero. E nós ficamos medindo. Não gostei dessa palavra. Não gostei desse louvor. Nós ficamos medindo, as crianças não.
A criança ela é sincera, ela vem. Ah, não gostei disso, não gostei daquilo, não vou mais na igreja. Meus queridos, nós não entendemos o tamanho do nosso Deus e passamos a nossa mediocridade, o quanto nós somos pequenos, queremos esse parâmetro. E o parâmetro de Deus é muito maior que o nosso parâmetro, um coração sincero de criança. Que essa noite nós viemos a nos converter ao Senhor. Que essa noite nós viemos a rever os nossos verdadeiros valores. As pessoas que nós estamos andando, aquilo que nós temos falado. Domínio próprio, mansidão, amor. A maneira que tratamos as pessoas, aquilo que temos olhado, que Deus possa trazer tudo isso. Cada um de nós na sua área. Que Deus possa incomodar essa noite cada um de nós na sua área. Você marido, presta atenção. Deus está vendo. Trata bem sua esposa. Faz direito, nós vamos começar um curso de casais, amém? Estamos para começar um curso de casais, mais um curso. Então nós já vamos estar convidando os casais para estar fazendo. Trata bem sua esposa, vaso frágil, está do seu lado. Homens, se posicione como varão, como homem de Deus. Um posicionamento firme na presença do Senhor. Não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca, não. Nós vamos discipulado. As crianças viram. Disciplina seu filho, corrige, faz certo. Vamos caminhar direito na presença do Senhor. Essa palavra Deus gerou no meu coração para trazer essa noite. Deus foi me mostrando muitas pessoas. Deus foi me mostrando muita gente errada. Muita gente envolvida com pornografia. Deus foi me mostrando muita gente envolvida com mentira. Deus foi me mostrando muita gente envolvida com coisa errada dentro do povo de Deus. Você pode enganar quem que você quiser. Deus você não engana. Deus você não engana. A fachada de humildade, Deus conhece o coração. Você pode até ter uma cara de humilde, mas Deus conhece o seu coração. E Deus fala aqui que não quer uma cara humilde, Deus quer um coração humilde. E aí Ele vai julgar, e aí Ele vai ver. Traz isso para sua noite, traz isso essa noite para o seu coração, traz isso essa noite para o seu entendimento. Deixa Deus falar com você essa noite, meu querido. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Se essa palavra fizer diferença na sua vida e você procurar um conserto, buscar um conserto, a sua alma descansa. A palavra de Deus fala que é aquele que me busca, a alma dele descansa, encontra descanso para a alma. Faz isso essa noite, deixa Deus falar com você essa noite. Que essa noite seja uma noite de cura, seja uma noite de milagre, seja uma noite que cada um de nós venha deixar cair as máscaras. As máscaras, você não precisa confessar para ninguém não. Hoje um menininho falou para mim que foi confessar. Fui confessar porque eu vou fazer a primeira comunhão, então tem que confessar. Fui confessar hoje com o padre. Falei, você confessou? Confessei. Sentei lá na casinha e confessei com o padre. Meus queridos, confessa para o Senhor. Confessa para o Senhor. Estão enganando uma criancinha. Estão enganando uma criancinha. Agora você que sabe e conhece, confessa para o Senhor. Fala para Deus o seu pecado. Fala para Deus a sua dificuldade. Meu Deus, eu errei, eu tenho errado. Que essa noite Deus possa entrar com a misericórdia dele sobre as nossas vidas e me trazer um conserto. Pastor, essa palavra dura. Deus me trouxe eu aqui hoje para falar isso para vocês. Consertem-se. Cada um de nós que estamos aqui, consertem-se. Volta para a realidade do Senhor. Que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque de pé, eu quero estar orando por vocês.